Olá, bom dia, né? Boa tarde a todos que estiverem assistindo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a cirurgia ambulatorial da mama. Eu sou a professora Letícia, não sei se todos vocês já tiveram aula comigo, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns aspectos, né, do que vocês precisam conhecer e relembrar para a cirurgia ambulatorial da mama para esse semestre. Então, começando pela anatomia de superfície da mama. A mama tem uma estrutura de pele que fica localizada na região anterior do tórax, entre o segundo e sexto espaços intercostais, como limite lateral à linha axilar anterior ou até média em algumas mulheres, e como limite medial à borda esternal. Ela fica assentada sobre o músculo peitoral maior. Tem uma região mais pigmentada de pele, que é a areola, e no seu centro a gente tem a papila mamária ou mamilo, que é onde a gente tem a abertura dos ductos principais da mama, e ao redor a gente tem as glândulas areolares, que são importantes e vão se desenvolver ao longo da gestação, se tornando tubérculos de Montgomery. Então, dentro da anatomia, nós temos essa visualização do que seria anatomia cirúrgica, né? Então, a gente sabe que a pele, ela recobre toda a superfície, logo abaixo da pele nós temos esse tecido adiposo subcutâneo, e abaixo disso nós temos a glândula mamária. É importante vocês terem a visualização dessa anatomia também, pensando nos exames complementares, como mamografia, né? A gente sabe que a mama tem uma estrutura funcional que tem como principal objetivo a amamentação, né? Então, a gente tem abertura dos ductos principais aqui no mamilo. Nós temos uma camada superficial da fáscia e uma camada profunda, que são interligadas pelos ligamentos de Cooper. Então, a mama tem também essa região posterior de gordura e depois os músculos peitoral maior e menor. Então, a gente tem abaixo disso os arcos costais, que aí a gente já tem a ligação ali com a pleura parietal. Então, aqui nós temos a irrigação da mama, né, anatomia funcional. A gente tem a unidade ducto lobular da mama. Então a gente tem o ducto principal, que está ligado aqui aos ductos galactófaros. Então a gente tem o seio galactófaro e a abertura dos alvéolos, né, até os alvéolos, com a formação de cada lóbulo mamário. Então, a gente sabe da importância dessa estrutura funcional, tanto para o desenvolvimento de câncer de mama, quanto para a função principal da mama de produção de leite. Temos também, dentro da irrigação da mama, as principais artérias, são a artéria torácica interna e a artéria axilar, com seus ramos toracocromial, né? Nós temos o ramo da torácica superior e torácica lateral e o ramo subescapular, né? Então, a gente vê aqui a artéria axilar com seus ramos e as artérias intercostais, que também a gente visualiza muito dentro da cirurgia da mama, não como grandes ramos, né? Mas adentrando principalmente ali próximo da borda external. A gente vê alguns ramos que vão irrigar a mama. A drenagem venosa acompanha a rede arterial, né? E a gente tem os plexos superficial, intermediário e profundo, que drenam a mama através da veia axilar, que é a veia principal de drenagem venosa da mama. Lembrar da drenagem linfática, que é tão importante dentro da disseminação do câncer de mama, né? A gente tem como limite, como referência, o músculo peitoral menor, para a gente secar os linfonodos axilares, né? Então, quando a gente tem os linfonodos que são laterais à borda do peitoral menor, a gente chama de nível 1. Os que são posteriores ao músculo peitoral menor são nível 2, e os que são mediais ao músculo peitoral menor são os de nível 3. Então, também dentro da anatomia, a inervação da mama, né, e a gente tem os plexos superficiais e profundos,
de inervação. E dentro da anatomia cirúrgica, talvez os nervos mais importantes estejam localizados na axila. Então, nós temos o nervo torácico longo, que também é chamado de nervo de Bell, e o feixe vascular nervoso do músculo grande dorsal, que a gente também visualiza na dissecção da axila, principalmente nas pacientes com câncer de mama, que a gente tem que fazer o esvaziamento axilar. Dentro da abordagem cirúrgica, eu acho que toda a área cirúrgica tem que se lembrar das linhas de Langer, que são as linhas de tensão que são usadas tradicionalmente para facilitar as incisões da mama. Então, a gente sabe que na mama as linhas de Langer, elas são circulares, né? É como se a gente tomasse como ponto de referência a região areolar e a gente tem essas redes, né, essas linhas contornando excentricamente a mama. Então, a gente usa elas também para fazer incisão, e uma das incisões preferenciais dentro da cirurgia, principalmente ambulatorial de mama, é a gente tentar fazer a incisão periareolar, que é, do ponto de vista estético, talvez a que fique menos evidente, já que o próprio contorno da areola dá uma impressão de marcação, né, de incisão, e aí a gente pode usar ela como nossa incisão de eleição. Para toda a cirurgia tem que haver um diagnóstico, então nós precisamos de uma boa anamnese, de um bom exame clínico voltado para as principais queixas de mama, tanto de mulher quanto de homem. Lembrar que homem também tem doenças de mama, principalmente ginecomastia, que é comum, né? Então, quando a gente tem um crescimento assimétrico da mama do homem, muitas vezes a gente usa ressecção cirúrgica, que muitas vezes é ambulatorial e muito tranquila de ser realizada. Então, lembrar, dentro do exame clínico, de fazer inspeção estática, inspeção dinâmica, vocês já tiveram essa aula lá no segundo período, né? Fazer inspeção estática, dinâmica, palpação das mamas, palpação das axilas e expressão também dentro do exame clínico. Descrever sempre aquilo que vocês encontram de acordo com o quadrante, superlateral, superomedial, inferomedial, inferolateral ou central, né? Descrever preferencialmente a distância do mamilo, a 3 centímetros do mamilo, 4 centímetros, para ajudar na referência, na solicitação dos exames de imagem, mas também na localização posterior por outros examinadores. E a partir daí usar os exames de imagem de acordo com a queixa da paciente, ou se não houver queixa, for exame de rotina, usar o screening, né, dentro, a partir, tomando referência. A gente tem controvérsias aí em relação à Sociedade Brasileira de Mastologia, ou o INCA, né, em relação a qual idade a gente deve começar a recomendação da sociedade a partir de 40 anos, com uma mamografia de base aos 35, e o INCA fala a partir de 50 anos, bianualmente. Essas controvérsias têm a ver com métodos, né, que têm que ser desenvolvidos em relação à população para rastreamento, e qual seria o pico de diagnóstico, sem dúvida alguma, o pico do câncer de mama de 50 a 70, por isso a mamografia preferencialmente é realizada nessa população, mas a gente sabe que no Brasil a nossa população abaixo de 50, entre 40 e 50, tem um grande número de câncer de mamas, por isso a gente tem essa recomendação de realização de mamografia a partir de 40, não só pela Sociedade Brasileira de Mastologia, como pela Febraso e Sociedade de Radiologia. A mamografia nada mais é do que um raio-x da mama, com compressão, já que a mama é uma estrutura tridimensional, e que, para a gente conseguir fazer essa diferença entre o tecido mamário e as nodulações, principalmente nas mamas densas, que são mais hipotransparentes, a gente precisa da compressão, né? A gente tem que saber das limitações da mamografia, então aqui tem uma imagem mamográfica, na direita a gente percebe facilmente uma lesão aqui no quadrante medial, porque essa aqui é uma incidência crânio-caudal, uma nodulação especulada, né, que muitas vezes é fácil de ser vista, e se for pequena, não é palpável, a gente faz um diagnóstico precoce. Várias outras alterações, nosso objetivo aqui não é falar do diagnóstico mamográfico, sim vocês conhecerem principalmente a classificação de Behatz, que vai de 0 a 6, e que vocês vão pegar e vão servir como uma referência para a conduta, né? Então, o 0, lembrar que 0 é um exame inconclusivo, que precisa de outra
orientação ou complementação mamográfica, ultrassom. Um é o exame negativo, lembrar só tomar cuidado com um quando for mama densa, porque se a lesão for palpável e não foi encontrado na mamografia, não quer dizer que não exista. Mamografia categoria 2, quando a gente tem achados típicos e clássicos de benignidade. Categoria 3, quando eles são provavelmente benignos e que esses achados possam justificar um segmento mais precoce de mamografia semestral ou ultrassom semestral. 4, quando tem alguma anomalia que traga algum nível de suspeita, nem sempre é altamente suspeita, às vezes é um contorno irregular, mas que deve ser considerada a biópsia ou diagnóstico histopatológico. Já o 5, a gente tem a alta suspeição de malignidade e, por isso, sempre a biópsia tem que ser realizada, e se negativo, a gente tem que repensar em relação ao que fazer, se vai retirar a lesão, enfim. O 6 é quando a gente tem já o diagnóstico de câncer, e a paciente vai fazer a mamografia ou ultrassom depois disso, né? Então, a gente usa cada vez mais o ultrassom dentro do diagnóstico das lesões de mama, né? Tanto de nódulos benignos quanto de câncer, também para guiar procedimentos ambulatoriais, né? De punção e de biópsia, principalmente. Então, é um exame extremamente usado e que tem avançado muito nos últimos anos dentro da propedêutica da mama. Em relação aos procedimentos ambulatoriais de mama, né, o que a gente pode fazer? Então, lembrar sempre de pensar, lesão é palpável ou não palpável? Vou ter que guiar esse meu procedimento por algum exame de imagem ou não? A lesão tem características de benignidade ou de malignidade para a gente formar um raciocínio clínico e indicar bem o procedimento. Então, a gente tem a AF, que é a punção aspirativa por agulha fina, core biopsia, que é a biópsia de agulha grossa, mamotomia, que é uma biópsia de agulha grossa, mas com aspiração a vácuo, marcação pré-cirúrgica, que é agulhamento e roll, né? Então, a gente tem diversos procedimentos que podem ser usados. Lembrando da punção aspirativa por agulha fina, que nada mais é do que a gente pegar uma seringa de 10, 20 ml, colocar uma agulha de 25 por 7, fazer uma punção, uma introdução na lesão, tentando tirar material ou para estudo, ou no caso de cisto, para esvaziar e concluir o assunto e confirmar que é cisto. Também pode ser usado na axila para diagnóstico de linfonodos suspeitos, né, para nos auxiliar no diagnóstico. Então, a gente usa a seringa, quando o nódulo é palpável, a gente vai prender entre os dedos e fazer uma pressão negativa, fazendo um movimento de vai e vem, para a gente ter um material, a citologia bem representada da lesão. Sensibilidade muito variável na literatura, de 88%, com especificidade até 90%, mas com quase 30% de material insatisfatório no diagnóstico citológico, né? Lembrar que a gente usa muito pouco hoje a PAF para diagnóstico de lesões que são suspeitas, a gente usa muito mais a core biopsia por ser um diagnóstico histológico, e a PAF, ela dá positividade ou não para a malignidade, mas não diferencia carcinoma in situ de carcinoma invasor. Lembrar de sempre fazer uma requisição, tanto para exame citopatológico quanto para histopatológico, uma boa identificação, né, para ajudar o patologista a reconhecer os aspectos e qual é a nossa hipótese diagnóstica, né? O que tem na mamografia, no ultrassom ou no exame clínico que possa ou não ser suspeito e qual é a nossa hipótese. A core biópsia ou biópsia por agulha grossa é uma biópsia que a gente vai fazer de fragmentos, retirando pequenas partes da lesão, né? Então, fragmentos dentro de uma agulha como essa, que faz um disparo, e ela vai pegar um material no seu interior, com uso ou não de pistolas como essa. Então, a gente usa principalmente para diagnóstico de lesões malignas, mas hoje também a gente usa para confirmação de nódulos benignos que possam trazer algum grau de dúvida ou suspeita clínica por crescimento ou por lesões que são maiores ou que aparecem em idades que não são tão frequentes de diagnósticos de benignidade. Então, é muito, muito usado. Lembrar que se não for palpável, lesão a biópsia tem que ser guiada por algum método, seja ultrassom, seja através de mamografia. Então, a core biopsia a gente já usa uma antisepsia, né? Tem que fazer uma incisão na mama, normalmente com a lâmina 11, introduz a agulha e faz pelo menos 3 a 4 bons disparos com bons fragmentos, põe no formol o fragmento e manda
para análise com toda essa descrição, a sensibilidade e a especificidade são maiores do que a PAF, né? Fora o fato da gente conseguir fazer também imunistoquímica para avaliação de marcadores de receptor hormonal, de estrogênio, progesterona, HER2, que é tão usado no diagnóstico das lesões de mama. A mamotomia é parecida com a core biopsy, mas ela tem uma aspiração a vácuo, então, principalmente quando ela é guiada por mamografia, né, que a gente tem que reposicionar a agulha, então ela ajuda muito essa aspiração a vácuo, e a agulha é mais grossa, então ela tem boa acurácia, principalmente microcalcificações, que é a principal indicação. O agulhamento é um procedimento que é usado para a marcação das lesões não palpáveis, mas para marcação pré-cirúrgica. Então, esse fio que é colocado no interior da mama, ele é usado para marcar as lesões que não são palpáveis, sejam nódulos, sejam microcalcificações, depois a gente leva o paciente para o centro cirúrgico e faz a retirada das lesões. Quando de microcalcificação, a gente volta o material para a mamografia e confirma se saiu ou não a lesão. A gente também tem procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, que não são só diagnóstico, né? E são diversos aqui, então a gente tem exames de nódulos, biópsia, ou que também são chamados de biópsias excisionais, biópsias incisionais, exames de ductos principais, drenagem de abscessos e por aí vai. A gente tem uma lista enorme de diagnósticos possíveis que vão poder ser feitos a cirurgia ambulatorialmente. Lembrar que, na maior parte dos casos, quando a gente vai para o centro cirúrgico e a gente precisa de alguma anestesia complementar, a gente tem que ter os exames pré-operatórios. Então, lembrar sempre de fazer o que a idade e a patologia, né, o paciente tem uma hipertensão de base, determina em relação ao pré-operatório. As incisões o mais estéticos possíveis, né? Então, na suspeita de benignidade, a gente sempre tentar fazer incisão mais estética, ou também no caso de nódulos suspeitos ou diagnóstico de câncer de mama, a gente às vezes tem que usar outras incisões, né? E que são mais próximas do tumor, para a gente não ter dificuldade de ressecção da lesão com margem. Nos procedimentos cirúrgicos, a gente vai fazer toda a propedêutica, toda a rotina com antisepsia, colocação de campos, e o bloqueio, né, que a gente pode usar, que pode ser local ou loco-regional, com infiltração local, ou bloqueio de nervos intercostais, que eu particularmente gosto bastante, porque pode ser usado com sedação, dá um conforto para o cirurgião fazer, né? Então a gente usa o bloqueio desses nervos, e aí a gente tem esse bloqueio sensitivo da região entre os espaços que a gente usar. Então, se a gente tem um nódulo central, a gente pode bloquear mais ou menos do segundo ao quarto espaço. Então, enfim, é bastante usado, né? Tem alguns anestesistas que preferem, outros nem tanto, né? Mas a gente pode usar ainda outras anestesias peridurais, anestesias combinadas, anestesia geral quando necessário. Alguns exemplos de incisões mamárias, né, curvilíneas ou incisão radiada, que são tão importantes aí dentro do diagnóstico e dos nossos... só um minuto, vou ter que parar aqui. Desculpem. E aí a gente fazendo as incisões curvilíneas ou radiadas, né, de acordo mesmo com a nossa indicação, né, em relação à topografia da lesão. Biópsia incisional a gente usa muito no diagnóstico histológico das principais dos carcinomas inflamatórios, ou até de doença de Paget, né, que a doença de Paget começa na areola do mamilo e muitas vezes não tem alteração mamográfica, então a gente usa biópsia incisional, usa muito no carcinoma inflamatório. Então, lesão grande, às vezes é mais fácil a gente fazer uma biópsia incisional do que uma core biopsy, então a gente usa bastante. As principais indicações de biópsia incisional são investigação de tumores mamários volumosos, lesões ulceradas, lesões eczematosas, ou pacientes com diagnóstico prévio de malignidade, mas que a gente precise de maior amostra. Lembrar muito do Paget como uma das principais utilidades da biópsia incisional.
Biópsia excisional a gente usa principalmente para nódulos benignos, mas a gente pode usar até para ressecção de ginecomastia, né? Então, nos homens também. A gente usa em casos de tumores pequenos suspeitos de malignidade, quando não for possível estabelecer diagnóstico prévio com COR ou PAF, mas principalmente para tratamento de tumores benignos, também para avaliação de recidiva, por exemplo, em plastrão de mama e avaliação de gânglios suspeitos. Então, quando a gente tem uma excisão da lesão sem margem de segurança, ela é chamada também de biópsia excisional, nodulectomia ou tumorectomia, diferente de quando a gente precisa fazer uma excisão com margem de segurança, que a gente chama de setorectomia ou quadrantectomia, e é usada principalmente quando as lesões são suspeitas de malignidade ou já tem diagnóstico de malignidade. Lembrar de um procedimento ambulatorial muito usado na drenagem, nas mastites, né, infecciosas ou não infecciosas, que é a drenagem de abscesso, onde aquela área de flutuação, normalmente a gente faz incisão, acha a loja, então drena aquele pus, depois faz lavagem exaustiva com soro fisiológico, isso pode ser feito sob sedação, com anestesia local ou bloqueio intercostal, né? Então, são várias as utilidades da cirurgia ambulatorial, a gente vê que a gente tem aí várias questões de residência que a gente pode responder já com esse conhecimento, e eu espero que essa aula seja de utilidade clínica e cirúrgica na vida de vocês, lembrar muito da anatomia, que é importante para que vocês pensem um pouquinho sobre os diagnósticos das lesões de mama, e eu fico à disposição depois para a gente retomar a discussão. Muito obrigada a todos vocês, estudem bastante a partir de agora.